A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga, porque estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também, além da Claro Net, na Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, no aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Estamos abrindo o programa de hoje, dividindo a bancada com dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo. Eles estão aí conosco, Jorge Lucas, diretor de futebol, e o Matheus Oliveira, o Sheik, que faz de tudo na diretoria do Esporte Clube Passo Fundo, assessorando a presidência, a vice-presidência e a própria direção de futebol. Olha, Guilherme Curtis é bi-brasileiro nos 1.500 metros, realizado em Cuiabá neste final de semana. Ele vai conversar com os telespectadores através do trabalho do nosso colega Carlos Dantas. Neste final de semana, no sábado, tivemos o torneio regional Alto Uruguai e Planalto de duplas em Bocha, na cidade de Erechim. Detalhes também no programa de hoje. Dupla Grenal sucumbiu diante dos representantes do futebol carioca neste final de semana. 2-0 no Maracanã, 2-0 na Arena Humaitá. Cochilou o Internacional, que praticamente não jogou nada no primeiro tempo, tentou uma recuperação na fase final, mas não deu. Levou 2-0 ao natural, poderia ter sido goleado pelo Fluminense. O Grêmio insistiu, não encontrou o caminho do gol e acabou sendo surpreendido, diga-se assim, pelo Botafogo. Aliás, um bom time o Botafogo. Não tem estrelas, mas tem guerreiros no seu time. Isso é muito importante. Tem vontade e com vontade está aí a 10 pontos do segundo colocado. Uma tarefa maravilhosa no Campeonato Brasileiro nesta abertura, nestas primeiras rodadas. Olha, o Esporte Clube Gaúcho fez o tema de casa. No sábado, venceu a equipe do Monson por 1-0, um belo gol de cabeça numa falha da linha de zaga, diga-se de passagem. O pessoal não saiu, ficou pregado e, consequentemente, o Gaúcho tirou proveito disso. Isso é muito bom, porque o Gaúcho depende de suas próprias forças para classificar entre os 4 do grupo no próximo domingo. Pensamento positivo. O jogo será contra a União Frederiquense. E o Passo Fundo? Passo Fundo foi a Criciúmal, saiu vencendo o jogo e cedeu um empate. E não perdeu por detalhes. E estes detalhes estão no bom goleiro da equipe do Passo Fundo. Olha, tirou nas costas o tricolor do Planalto. Bem que o Tupi não sabia dos resultados ainda e que estava sendo rebaixado porque o Veranópolis fez o seu trabalho mesmo jogando fora de casa. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes.
serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Olha, vem aí a última rodada do Campeonato Gaúcho Série A2, classificatória, e esperamos que o Passo Fundo e o Gaúcho estejam classificados entre os 4 do grupo. Encardiu o véu, essa é verdade. O Gaúcho joga fora de casa contra a União Frederiquense, que também tem chances de classificação. Já o Passo Fundo decide a sua vida jogando em casa num confronto direto também, só que com o Glória de Vacaria. E nós vamos conversar então com o Jorge Lucas, experimentado no campo do futebol, como jogador, agora como diretor do Esporte Clube Passo Fundo. Um abraço para você, fique à vontade e vamos falar do nosso Passo Fundo e dos adversários que vêm aí pela frente. Tudo bem? Tudo bem, Jorge. Tudo bem a todos os telespectadores. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui, podendo falar de futebol e hoje falando do nosso Passo Fundo, né? Estamos vivos, né? Chegamos na última rodada dependendo só de nós. E isso é o mais importante. Eu sempre falo no futebol, quando você passa a depender dos outros, a coisa complica. Então, acabamos tendo alguns resbalos, né, dentro de casa, dentro do nosso estádio, contra o Veranópolis, né? Ou seja, se tivéssemos ganho o jogo do Veranópolis, estaríamos classificados já, praticamente. Então, agora, né, chegamos vivos, mobilização total, unir toda a cidade, unir todos os torcedores, unir jogadores, comissão, todo mundo para fazer um grande jogo domingo e conseguir essa classificação dentro da nossa casa. Você falou o se, né? Se é uma periódica e, consequentemente, nós ficamos naquela. Se no futebol não tivesse perdido 4 pontos para o Tupi de Criciúmal, também estaria classificado. É verdade. Então, perdeu 3 pontos para aquele que na ocasião era o Lanterna, o Veranópolis, e agora perdeu mais 1 ponto para o Tupi de Criciúmal. Perdeu 4 para o Tupi que está fora. Nós comentávamos, eu e o Bruno, nós não conseguimos fazer 6 pontos em nenhuma equipe. E isso reflete, né, na classificação. Então, está na tela, inclusive, aí para a gente discutir. E o telespectador assistir. Uma vitória, estaremos classificados. Então, mas passou. Focar no domingo, mobilização total, o clube todo, o torcedor. Contamos muito com o apoio do nosso torcedor, domingo, fazer um caldeirão e conseguir essa classificação dentro de casa. E o Matheus Oliveira, o Sheik, o que está sentindo a nível de classificação? Vem aí ou não vem? Tudo bem, seu Jorge, tudo bem, o Jorge Lucas, nosso diretor aí. É um prazer estar dividindo a mesa aí com vocês. Prazer é todo nosso trazê-los aqui. Então, como o Jorge falou, seu Jorge, chegar na última rodada, não depender de ninguém pra gente se classificar, só depender do nosso trabalho, da nossa vitória, é muito importante, né? Porque tivemos alguns atrapalhos aí na competição e tivemos sorte de chegar agora aqui e depender só de nós, mobilização total, fazer o Vermelhão virar um caldeirão pra gente buscar essa classificação. O torcedor do Passo Fundo que observa o andamento das rodadas, rodada por rodada, que às vezes vai ao estádio, que outras vezes fica na TV acompanhando o desenvolvimento do time do seu coração, torcedor do Passo Fundo, no caso, não é? Nota que falta um pouco mais de explosão, um pouco mais de vontade. O que está faltando realmente? É o lado psicológico para desenvolver esse trabalho, Jorge Lucas? Jorge, isso nós detectamos também, né?
E a gente vem trabalhando desde a primeira rodada isso, né? Nós fizemos uma boa estreia contra o Glória, aí depois a gente vem jogar contra o Tupi em casa e tem um revés, né? Tava ganhando o jogo e tomou a virada. E aquilo deu uma mexida no psicológico da rapaziada, de todo mundo, né? E aí depois conseguimos uns 2 ou 3 resultados bons. O que eu posso te falar assim, Jorge? O segundo turno foi razoável. Foi bom. O que foi ruim foi o primeiro turno. E em cima disso, né? A gente acredita muito nessa parte mental do atleta, né? Então tem que reforçar isso, tem que trabalhar isso. E isso é uma coisa individual de cada atleta, né? E nessa divisão, por se tratar de jogadores que a gente às vezes não conhece muito esse atleta, tu não consegue ter muito histórico desse atleta. Tu busca referências do último clube onde ele esteve, mas antes tu não conhece. Tem alguns jogadores que estão 2, 3 meses às vezes sem competir, sem jogar. Então tu não sabe como que vai ser o retorno dele dentro da competição. Não é uma competição curta, apesar de ser aí 14 jogos, é uma competição curta, né, para você desenvolver um trabalho psicológico, para você fazer esse atleta se tornar mais forte mental. E assim, o futebol que manda resultado, né? Você pega um jogador que ele é um jogador mediano com confiança, ele melhora muito. Tu pega um jogador que ele é médio e tu tira essa confiança do atleta, ele cada vez fica pior, né? Então é muito em cima do resultado. O atleta ele tem que buscar o resultado para poder estar ganhando essa confiança. Isso é muito pessoal também de cada um, né? É o jogador que tem que buscar isso. E às vezes a gente acaba conhecendo essa parte mental do atleta dentro da competição. E isso fica já experiência também para os próximos anos. Vamos fazer um comparativo, Jorge e Sheik, com Passo Fundo e Gaúcho. Passo Fundo dispensou uma meia dúzia de jogadores aí no encerramento do primeiro turno, tal, buscou outros reforços. Alguns não estão sendo aproveitados, que eu não estou entendendo. Em todo caso, quem entende é o Bruno Coutinho, que trabalha com eles, e vocês, logicamente. E o Gaúcho trocou o treinador, trouxe o Wanderson Pereira, buscou 2 ou 3 elementos, fixou nas posições devidas e tal, e consequentemente está aí, virou praticamente para a classificação. Está a 1 ponto da classificação o Gaúcho, como está a 3 pontos de se classificar o Passo Fundo. Esse comparativo aí, o que te parece? Não, isso é o que eu te falei, Jorge, é muito um momento, é uma competição onde normalmente o time que sai ganhando, muito difícil tomar a virada. É uma competição ela é muito competitiva, não tem muito jogo, não tem muito, é mais raça, é entrega. Ela é muito equilibrada, muito equilibrada. Uma bola parada decide um jogo. Olha, o Gaúcho ganhou do Monção num escanteio, o Gaúcho ganhou do Veranópolis num escanteio, sabe? Então são detalhes que às vezes um nível um pouquinho maior de concentração do jogador que bate o escanteio, do jogador que é o atacante que tá ali, decide um jogo. Me parece que o Passo Fundo não tem aquela confiança necessária, não é? Faz o gol, sai vencendo uma partida, de repente cede o empate, inclusive cede o resultado negativo. Isso é algo que o Bruno procura trabalhar muito nos atletas, né? Mas isso também é de cada atleta. Eu sempre falo que o atleta dentro de campo, isso é geral, tá, Jorge? Isso é Série A, Série B, Série C, Série D, primeira divisão do Campeonato Gaúcho, segunda. Normalmente, quando um time faz um gol, ele se acomoda. Tu pode cuidar, isso é Grêmio, é Inter, faz 1-0 e poucos os treinadores, poucos os jogadores têm a mentalidade de ir pro segundo, ir pro terceiro, 3, 4-0. Eu tenho uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo falava, que eu convivi com ele 1 ano e pouco, que é assim, tá morto, vai lá, enterra, fecha o caixão e enterra. Ou seja, fez 1-0, vai pelo segundo, fez 2, vai pelo terceiro. Então isso é muito perfil de jogador. E como eu te falei, a gente acaba conhecendo muitos atletas dentro da competição. Meu primeiro ano como diretor de futebol ali do clube, então também estamos aprendendo com isso, né? Pro próximo ano, enfim, pro decorrer das outras competições, tá aprendendo, tá vendo isso, procurando mais informações, mais referências dos atletas, principalmente nessa parte mental. Sheik. Acompanha, fica atento aí, mas participa. Fica tranquilo, é que é difícil, né? O homem aqui, ele é bom, né? Ele entende muito, tem muita bagagem. Então, é um momento bom pra gente participar, mas também escutar pra gente aprender, né? Com o nosso diretor. Obrigado. Depois eu faço o Pix ali. Exatamente. É aquele confete, né? Mas você acredita que o resultado venha ao natural ou vai ser uma fogueira total no jogo do próximo domingo? Porque o Glória de Vacaria não tá morto.
Seu Jorge, vai ser uma guerra. Ontem eu assisti o jogo de Glória e vezes União. O treinador, no final do jogo, ele já nas entrevistas, ele já deixou bem claro. Vamos armar um esquema, vamos ficar lá atrás, fechar a casinha, o empate é nosso e nós vamos trabalhar a semana toda numa estratégia para neutralizar as jogadas do Passo Fundo e eles querem o empate. Então vai ser uma guerra, nós vamos ter que entrar focado. Você entende mais de futebol do que eu, adiantar as linhas, né, Jorge? E jogar consciente e saber que vai ser um jogo difícil. Eu tenho uma coisa comigo, quem entra para empatar, perde. E ele deixou bem claro ontem. Quem joga pelo empate sai perdendo por 1-0, não é? É isso aí. Então vai da nossa mentalidade, né? Também dos nossos jogadores. Todo mundo tem que entender a importância desse jogo. Torcida, principalmente, também, né? Isso que a gente vai Entender passar dentro do vestiário, né? Eles precisam ter noção do que tá valendo esse jogo, qual a importância desse jogo, né? O atleta ele precisa ter essa sabedoria, esse discernimento, o que o jogo vale, o que vale para a carreira dele, o que vale para o clube. O atleta ele precisa saber isso, ele não pode entrar em campo e achar que é só mais um jogo e se perder tá tudo bem. Foi muito oportuno esse depoimento aí do Sheik, né? Eu não havia reparado o depoimento do técnico da equipe do Glória, né? Que vai jogar pelo empate, vai jogar a vida dele pelo empate. Não é nada razoável essa recomendação, como você disse, né? Vamos ficar ligados. Às vezes é uma pegadinha também, né? Ele tá falando isso e vai vir marcar a gente lá em cima. Porque o Glória jogou muito bem ontem, merecia até ter ganho o jogo. Criou várias, o goleiro criou várias oportunidades, o time do Glória é bom, né? Mas eu acredito que o nosso também é muito bom e vamos estar jogando em casa. Então é isso que eu falei, principalmente isso, sabe, Jorge? O jogador ele precisa saber onde ele está, em que momento ele está da competição e o clube que ele está, o que o clube precisa. E a gente vai passar isso nessa semana para todo mundo. Nós estamos conversando com o Jorge Lucas, que é o diretor de futebol do Esporte Clube Passo Fundo, com o Sheik, que é da assessoria da direção também. E nós vamos agora a um comentário. É o comentário de Carlos Dantas no programa. Acompanhe aí. Alô, pessoal, aquele abraço. E o fim de semana foi trepidante, né? Começando pelo futebol brasileiro, onde a dupla Grenal bailou ao natural, perdeu quando podia perder, e com isso uma derrota de vez em quando no meio do caminho faz bem, para não achar que estão super bem. Não é bem assim. Enquanto isso, na Série A2, que está pegando fogo, chega na reta final, última rodada da fase classificatória, quem diria, né? O Passo Fundo tem que vencer em casa o Glória para se classificar. Só a vitória interessa. E se vencer, favorece o Gaúcho, que joga com o União Frederiquense, que também estão embolados com 17 e 18 pontos na classificação para terceiro e quarto lugar. Então, portanto, esse fim de semana, muito futebol. Torcedor do Passo Fundo, compareço. Agora é a hora. Não adianta depois reclamar que Passo Fundo não tem futebol. É que não é fácil montar uma equipe numa competição difícil como é a Série A2. Eu sempre digo que a Série A2 é mais difícil que o Gauchão. Tirando a dupla Grenal no Gauchão, tu tem chance de ser campeão. Agora, na Série A2 para classificar, né? Ainda todo esse ranço do Tupi de Criciúmal, que foi rebaixado, querendo levar mais gente junto. Mas eles mesmos admitiram em entrevista da Rádio Chiru que foi erro do advogado deles, perdeu um prazo, não fazer uma defesa do jogador mal inscrito. E aí agora querem culpar os outros? Não, professor. Assumam seus erros. Perdeu. Sabe quem quer perder 6 pontos numa competição dessa? É isso aí, rebaixamento. Então, nossas equipes no interior precisam evoluir em gramado, iluminação, né? Em atendimento, em banheiros, mas também vão ter que evoluir em departamentos jurídicos. Não dá para pegar qualquer advogado aí para entrar com recurso, embora seja um ato não judicial e apenas atos administrativos, mas se tu não conhecer a matéria, tu baila. Agora perdeu um prazo, eles mesmos fritaram o advogado deles e agora quiseram botar o Gaúcho, dizendo que o Gaúcho foi beneficiado. Não foi. Assistiu o julgamento, houve uma maldade, entraram tipo hacker assim, na madrugada e alteraram a ficha do Gaúcho, mas não foi culpa, não foi nem o computador do Gaúcho.
até faço esse parênteses aqui no meio do comentário sobre futebol. Então, portanto, assisti todo o julgamento do TJD. Foi certíssima a decisão dos jogadores do TJD, da Federação Gaúcha. Voltando ao futebol, o Gaúcho, se o Passo Fundo vencer, um empate serve para o Gaúcho, que joga contra a União Frederiquense, né? Então, muita emoção nesse fim de semana. Vamos estar ligados num e no outro estádio, Frederico com Passo Fundo com Frederico, e principalmente o horário é às 15 horas. Então, todos os jogos começam às 15 horas. Se Deus quiser, vamos ter um Vermelhão da Serra lotado. Outra grande alegria, Guilherme Curtis, bicampeão brasileiro, Troféu Brasil, medalha de ouro nos 1.500 metros, ficou em segundo lugar nos 800 metros. E o outro atleta, o Maicon, né? O Maicon Mancuso, né? O Guilherme Curtis nos 1.500 e nos 800. E o Mancuso nos 10.000 metros ficou em quarto lugar. Então, de parabéns os nossos atletas, né? O atletismo gaúcho, o atletismo brasileiro e, mais uma vez, Guilherme, que está aí a entrevista que vai sair dele daqui a um pouquinho aí, ou se já saiu, exclusivo, ele deu entrevista para nós sobre a sua vitória ainda do aeroporto de Guarulhos. Ele que chega à tarde em Passo Fundo. Então esse grande atleta começa a brilhar e se prepara para o Sul-Americano. No futsal, que jogão de bola! Quem foi para ver Jackson Samurai, um baita jogador, grande contratação, mas ainda está se adaptando à equipe, mas muita vibração, muita pegada. Quem foi para ver Jackson Samurai viu o Rafa Martins. O Rafa Martins me fez um dos gols aí que eu vou chamar agora do futsal, a estilo Lenísio, a estilo Vinícius nos auges da GM, nos auges da Ubra. De cavadinha meteu no segundo pau para que o Pato entrasse e fizesse um golaço de cabeça. Então, começa a pegar forma, começa a pegar cor a equipe do futsal. Torcida presente, tudo numa boa, sem confusão, só aplaudindo e vibrando. Então, portanto, Passo Fundo readquire o caminho do futsal. De parabéns pela grande vitória. Claro que vem mais. Torcedor do futsal, associe-se. 50 pila por mês, 2 ingressos, professor. Dá para trazer mais jogadores e segurar os que estão aí. Porque o Matheus Gaúcho está gastando a bola. Esse jogador que veio, Rafa Martins, meu Deus, joga muito. Coito, se adaptando à equipe. Enfim, a equipe toda do futsal foi de parabéns. 7-2 em cima da boa equipe do Lagoense. Então, de parabéns o esporte no fim de semana em Passo Fundo. Mais uma vez relembrando, todos ao Vermelhão da Serra, no próximo domingo, vale a classificação do Passo Fundo. Ok? Aquele abraço e até a próxima. Então, o Passo Fundo para o jogo contra o Glória faz alguma promoção especial? Está completo? Tem algum problema com o departamento médico? Problema de cartões? Como é que vocês estão vendo isso aí? Até hoje de manhã a gente teve uma reunião e estamos pensando em alguma coisa. Quem sabe liberar a entrada para as mulheres, né? Alguém levar um acompanhante, alguma coisa assim, porque a gente precisa do nosso torcedor nesse momento. As ações, né? que a gente está fazendo também vai ter nas escolas, né? As escolas dos essa bairros. parte o Sheik pode falar melhor do que eu. A gente preparou nos últimos jogos, a gente está fazendo umas ações bem legais nas escolas dos bairros, nas escolas municipais. Inclusive, não sei se foi copiado, mas a prefeitura, né, em parceria, eu acho que o Passo Fundo Futsal também aderiu à ideia e está fazendo. Acho que é muito importante. Projeto social muito legal do clube. Nas escolas as mais carentes do nosso município, a gente dá o ingresso para a criança levar o pai. Então, acredito que essa semana aí a gente vai ir em umas 2, 3 escolas também para fazer essa doação de ingressos, fazer essas ações aí. O público não correspondeu ainda à expectativa, né? O que pensava. Por quê? Não teve a resposta. Ele é passional, o torcedor é passional. Jorge, não, o futebol é de dentro para fora.
Não adianta. Time O ganha, a torcedor torcida vai, o vem. time tá ganhando, o torcedor vai. Mas eu acho que vir ainda, Jorge, comparando com as últimas temporadas, esse ano foi muito melhor. a gente teve um crescimento, seu Jorge. Eu acho que o público, desde o primeiro jogo ali, depois que o André também entrou ali para organizar essa parte, a gente tá tendo um crescimento, tá tendo um progresso nessa parte aí. A galera tá vindo, criaram até a torcida organizada de uma escola do município aí, as criancinhas criando torcida organizada. Isso Então, é legal, isso é legal. o último jogo com a PAI ali, enfim. Muito, a gente tá fazendo bastante esse trabalho social, sabe, Jorge? Nos preocupando muito com parte do futebol e tudo mais, mas também fazendo essa parte social, que a gente acredita que por ter o nome da cidade é preciso e é necessário. Muito bem. Uma boa notícia chegou nesse final de semana, que o maratonista Guilherme Curtis é bicampeão brasileiro nos 1.500 metros. Conquistou o título neste final de semana em Cuiabá. Maravilha, realmente. Dá para comemorar. E o Carlos Dantas fez um trabalho de reportagem com o Guilherme Curtis, o grande vencedor deste final de semana. Acompanhe aí. Guilherme Curtis está no aeroporto de Guarulhos e em primeira mão, com exclusividade para a TV Passo Fundo, para o nosso programa de esporte, seu Jorge Antônio Guedes, está aí o nosso garoto de ouro do atletismo. Passo Fundo nunca teve um atleta nesse nível, correndo pelo UCA, União Catarinense de Atletismo. É um orgulho para Santa Catarina e para nós de Passo Fundo, sendo treinado por um treinador de Passo Fundo e, mais uma vez, bicampeão nos 1.500 metros, com um tempo de 3 minutos, 41 segundos e 51 centésimos. Guilherme, parabéns, Guilherme! Valeu, Dantas, obrigado. Tá aqui em primeira mão conversando contigo. Muito feliz pela essa conquista, né? Eu digo, até na entrevista que eu dei depois de ser campeão lá, eu falei alguns anos atrás, o meu objetivo era só chegar no Troféu Brasil, só estar ali junto com os melhores. E se me dissesse que eu ia ser bicampeão, eu não acreditaria, e hoje é uma realidade, né? Fui campeão no passado e esse ano eu consegui esse título novamente. Então é uma felicidade muito grande aí. Tá morando em Passo Fundo, treinando em Passo Fundo e tá podendo representar a nossa cidade aí tão bem, Brasil afora e mundo afora. Essa entrevista é apenas para a gente saudar e te felicitar pelo título e logo estaremos fazendo ao vivo em Passo Fundo, gravando em Passo Fundo. Queria que tu mostrasse a medalha de 1.500. A de ouro aqui, essa aqui, ó. Essa é de ouro, né? Troféu Brasil aí. Parabéns! Para quem tu dedica essa vitória, Guilherme? Acho que para uma pessoa só é difícil, mas o principal, sempre o responsável por tudo isso, eu não posso falar que não é outra pessoa senão o Florenal, né? Porque o Florenal é o cara que está comigo há muitos anos, o cara que me descobriu, e ele que está no dia a dia. Esse ano eu tive um ano difícil, porque eu tive uma queda no GP Brasil, que machuquei meu pé, foi um período bem difícil. E ele aí falou, Curtis, tu vai se recuperar, tu vai correr o Troféu Brasil bem, e não aconteceu de forma diferente. Corri uma marca muito boa ontem, 3:41, é o que eu tinha corrido na Europa. Então, pelas condições em Cuiabá, muito calor lá ontem, muito quente, muito difícil, e correr uma marca boa assim, eu acho que tem tudo para agora no Sul-Americano, que eu vou ser convocado, vai acontecer no final do mês em São Paulo, quem sabe ir buscar esse título e correr uma marca ainda melhor, né? Mas o Florenal é o grande responsável, né? Não tem como dizer que não. E, obviamente, a tua família, né, Guilherme? Sem dúvida, né? Por isso eu disse, o Florenal é responsável, mas tem muito mais gente, né? E minha família que sempre me apoiou. Porque o atletismo, tu sabe, né, Dantas, é um esporte que não é popular no Brasil e muita gente nem conhece e eles sempre acreditaram, né? Não foram contra nunca. E hoje são muito felizes aí, são os maiores torcedores aí pelas nossas conquistas. E tu vai revezando, né? Pois, acreditem, Guilherme ficou em segundo lugar nos 800 metros, né? Medalha de prata, tá aí a medalha? Tá aqui, ó, foi por muito pouco, 10 centésimos, né? Exatamente. E, 1 minuto, tá aqui também. 1 minuto 47, 1 minuto 47 segundos, 22 centésimos. O Dudu do Pinheiros, que ficou em primeiro lugar, fez 1 minuto 47 segundos
0,12, diferença É um detalhe. mínima no atletismo. Parabéns duplamente, né, Guilherme? É isso aí, Agora, bom, já tô com 9 medalhas do Troféu Brasil e é muita história para contar, né? Já também feliz pelo 800. Esperava ganhar, né? O 800 eu não tenho na medalha de ouro, eu tenho já o 800, um bronze, 3 pratas, mas uma hora vai chegar com certeza essa medalha de ouro no 800. Essa vez foi bem perto, mas é isso. Acho que o importante é ter essa consistência, tá sempre dos melhores. Eu sou o único do Brasil e desde 2020 eu estou no pódio do 800 e do 1500. Todo o troféu do Brasil desde 2020 eu medalhei no 800 e no 1500. Nenhum outro atleta fez isso. Então mostra que a gente está muito consistente, sempre entre os melhores do Brasil ali, sempre no pódio. É muito importante, né, para consolidar esses resultados. Principalmente nos 800 metros, que a gente tem história mundial através do Joaquim Cruz e do Zequinha Barbosa. E logo O Zequinha entregou a medalha lá. Foi o Zequinha que te entregou a medalha. E logo atrás aí, se Deus quiser, o nosso querido Guilherme Curtis, nosso garoto de ouro e prata do atletismo brasileiro de Passo Fundo. Mais uma vez, parabéns, e vamos mandar um abraço também, quero ver se eu falo com ele, com o Michael Douglas Mancuso, 4º lugar no 10 mil metros, e com um tempo de 29 minutos, 54 segundos e 3 centésimos. Parabéns, Guilherme Mancuso, e, aliás, o Michael Mancuso, e já estou misturando, né? Estou fazendo uma cruz aí de atletismo gaúcho, e principalmente de Passo Fundo. Mancuso, 4º lugar, então ficou próximo de uma medalha, mas temos certeza que na próxima o Mancuso também estará brilhando. Mais uma vez, parabéns, e a tua despedida aí, Guilherme. Ô, Danta, é sempre uma honra estar falando contigo, né? Espero que, como tu falou, eu e o Maicon estejamos lá no programa pessoalmente, conversando mais sobre o Troféu Brasil, sobre o que é esse evento, a grandiosidade. E agradeço a todo mundo que assiste, todo mundo que torce. Tem uma torcida muito grande de Passo Fundo e está podendo representar vocês. Até também falei na entrevista depois da vitória que, assim, isso mostra que é possível, sim, morar no interior, é possível, sim, treinar no interior e disputar de igual para igual com todo mundo do Brasil. Hoje não é mais uma necessidade de morar em São Paulo, não é mais uma necessidade de morar no Rio. Então isso quebra algumas barreiras, né, de dizer, não, é possível, sim, morar no interior e tu sabe que a estrutura que a gente tem em Passo Fundo não é das melhores. Então acho que tudo isso quebra muito o paradigma, né? De treinar numa pista que tu sabe que não é a mais apropriada, a gente não tem uma pista sintética na nossa cidade, a gente não tem a estrutura que outros clubes têm, e mesmo assim tá conseguindo esse resultado. Eu acho que é uma felicidade muito grande e mostra para as pessoas que querendo, treinando muito, batalhando, tudo é possível, né? Não tem, as dificuldades são superadas. Então essa é a mensagem que eu deixo e espero aí rever o amigo pessoalmente e comemorar essa vitória. Parabéns, muito obrigado, Guilherme Mancuso. Estamos muito felizes. Tenho certeza que Passo Fundo, a região, o Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil está muito orgulhoso de você e mais uma medalha. Agora vamos pensar sul-americano, sonhando com Paris, hein? Exatamente. Esse resultado já serve, já foi um baita resultado, sim, para pontos para Paris, porque a partir de 1º de julho já começou a valer os índices para Paris, né? Então esse resultado já vai ser usado, e o sul-americano também. Então a partir de agora realmente a contagem regressiva começa e os resultados todos que eu ocorrer já estão valendo para Paris, e então cada prova é muito importante. Aquele abraço, muito obrigado, Guilherme. Um abraço, Dantas, até mais. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos a um breve intervalo conversando aí com os dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, que projetam a possível classificação em cima do Glória de Vacaria, jogo marcado para o próximo domingo no Vermelhão da Serra, e a sua presença é marcante no domingo. Depois não vão me dizer assim, olha, eu fiquei em casa, acompanhei de longe e tal. Não, tem que acompanhar lá, tem que dar o incentivo lá no Vermelhão da Serra. Bafo na nuca e tal, e vamos continuar buscando a classificação que certamente virá. Nós estamos torcendo pelo Passo Fundo aqui e vamos ficar de olho no Esporte Clube Gaúcho, que joga por um empate lá em Frederico Westphalen. Os dois, você já imaginou? Os dois entre os 4 no mata-mata? Que maravilha! Um momento só.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo. Canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pelo aplicativo do seu celular ou através da Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos conversando com os dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, seu diretor de futebol, Jorge Lucas, e o Matheus Oliveira, popularmente conhecido como Sheik. Nós, neste segundo bloco, lamentavelmente, temos que anunciar o falecimento do empresário Gilberto Bevenhu, mais popularmente conhecido como Perdigão, que foi presidente do Automóvel Clube de Passo Fundo, teve um vínculo direto com o kart clube local, era um entusiasta do automobilismo e que nos deixa lamentavelmente. Nossos sentimentos à família do Perdigão, Gilberto Bevenhu. Olha, neste final de semana, no sábado, aconteceu o torneio regional Alto Uruguai e Planalto de duplas livres na Bocha, tendo como sede a comunidade de São João Giareta, em Paulo Bento. Paulo Bento é próximo ali de Erechim, para quem não sabe. Estiveram participando deste grandioso evento 44 duplas das cidades de Paulo Bento, Erechim, Gaurama, Carazinho, Passo Fundo e Marau. Foi a grande campeã, a Princesa de Gaurama, atletas Juliano e Marquinhos. Vice-campeão, 15 de novembro, de Passo Fundo. Atletas Dinho e Rafinha. Terceiro lugar, Piscina Clube de Erechim com Cassiano, Nazari e Enéas. Terceiro lugar, o 15 de novembro de Passo Fundo com os veteranos da Bocha, Careca e Brigadiano. Você está acompanhando aí na tela o momento da comemoração, com os atletas recebendo os troféus e tal. Foi uma festa realmente sensacional. Vamos então continuar o debate com os dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, Jorge Lucas e o Sheik. Expectativa geral para o jogo contra o Glória, jogo decisivo. O Glória tem 17 pontos na tabela, o Passo Fundo tem 16 e só a vitória interessa para a equipe do Passo Fundo. É bom que note aí o telespectador. Monson já está livre, classificado. O Brasil de Farroupilha, quem diria, não é? Olha, o Brasil entrou para participar apenas, vai lutar para não cair. E com uma grata surpresa. Surpresíssima, não é?
Brasil de Farroupilha já classificado com 20 pontos. Aparecem em seguida o Gaúcho com 18, o Glória também com 18, União Frederiquense, que faz o confronto direto com o Gaúcho, tem 17, precisa da vitória e o Gaúcho joga, logicamente, por um empate. O Passo Fundo tem 16 pontos, um a menos que o Glória. O Glória também é outra equipe que joga fora de casa e também precisa apenas de um empate para se classificar. Como é que está sendo feita a análise, meu caríssimo Jorge Lucas? É a matemática em primeiro lugar e tal? É a conversa com os dirigentes? É a conversa com o treinador? É o bate-papo com os jogadores? É o lado psicológico da coisa? Como é que você, como dirigente, como um jovem dirigente, não é? A primeira experiência como diretor de futebol, está vendo esta possibilidade? Eu trago um pouco do que eu vivi quando atleta para esse momento, que é o quê? E essa vivência como atleta você tem que repassar para os seus comandados, não? Justamente, Jorge, justamente. E o que eu quero dizer em cima disso? Tem jogos que tu ganha. Não interessa como, de que maneira. É clássico e jogos assim. Então o pensamento todo é em cima disso. A semana toda vai ser dessa maneira, né? Já conversamos com o Bruno, com o Volney, então vamos conversar com os atletas também. Tem jogos que se ganha, né? E eu sempre falo, jogos decisivos, que valem classificação, título, se ganha. Não interessa como. E jogos clássicos. Clássicos se ganha também. Tu não interessa como, você tem que ganhar. E esse jogo domingo tem que ganhar. Então, da maneira que vai ser, se vai ser começando A, começando B, começando com marcação baixa, começando com marcação pressão, isso tudo é um princípio, mas o grande propósito é a vitória. E todo mundo precisa entrar em campo com isso muito claro na cabeça. Aliás, é a vitória. Só a vitória interessa. Só a vitória. Né? Esse é o grande propósito. E mesmo nós ganhando, né, Jorge, nós olhando a tabela, de qualquer maneira a gente vai entrar em quarto, né? Então, por isso que a gente precisa ganhar, fazer um bom jogo para ir com confiança que do outro lado nós vamos, provavelmente, se passando, enfrentar o primeiro colocado do outro lado. O primeiro colocado do outro lado é o Santa Cruz. Pois é. Uma bela campanha também, não é? Mas antes nós temos o Glória, né? A possibilidade é só o Santa Cruz, Jorge? É só. Lá eu acho que não tem... Nós vamos se classificar em... Não temos chance de classificar em terceiro, não? Não, nós é quarto. É quarto, né? É quarto colocado. No bom... é o quarto colocado. É isso aí, isso aí. Fazendo um bom jogo. Vai pegar o Santa Cruz. Isso, importante, entendeu, Jorge? Fazer um bom jogo mesmo pra essa gurizada, rapaziada, ganhar confiança e... Mas enfim, o nosso grande desafio é conosco mesmo. Um exemplo... O time jogar bem, o time competir, o time precisa competir mais. Sábado competimos pouco, o time competiu pouco, tem que competir mais. Né? O Bruno já sabe disso, já conversou com a rapaziada. Contra a União, né? A gente fez um bom jogo contra a União aí. Contra a União. Daquilo ali pra cima pra gente poder conquistar esses 3 pontos contra o Glória. Que é um baita adversário e cresceu dentro da competição também, né, o Glória? Quem nos deu um exemplo de virada e tal foi o Passo Fundo Futsal. Fez 7-3 nesse final de semana em cima do Lagoa, né? E, consequentemente, engrenou mais um pouco, né? Deu um elan. Você acompanha aí, inclusive, os gols marcados, né, nessa partida aí pelo trabalho realizado lá no clube comercial, não é? Perdeu o tempo da bola, recuperou o Lagoa, vem subindo para a quadra de ataque, bateu pro gol! Gol do Lagoa! Gu Cardoso, acossado que está aqui, né, pelo jogador da equipe do Lagoa, insistiu no lance o Chante, pode bater, bateu o gol! Gol, Michael! Partida ruim do Passo Fundo Futsal, né, com muita dificuldade e acabou cedendo 2 contra-ataques que abriram o marcador e tá o 2-0 no placar. Olha o Paulo Vitor, vai puxar para canhota, bateu! Gol! Paulo Vitor! Do Passo Fundo Futsal. Quadra de defesa. Cobrou mal, deu de graça a bola agora para fazer, vai lá, Alain. Um toquezinho sutil. E o gol! Vamos nessa então para a cobrança da falta.
Passou o Cardoso, passou o Samurai no fundo de quadra para o Paulo Vitor agora e o gol! Coitou! Gol! No futsal na quadra de defesa, recuperou o Mica, pegou para o Matheus Gaúcho, vai encarar o seu marcador ali, que é o jogador do Tix. Matheus Gaúcho olhou, bateu, gol! Gol! Que gol! Meio da quadra ali com o Gabriel Rosa, perdeu o tempo da bola, recuperou Rafa Martins para a equipe do Passo Fundo Futsal, ajeitou de cabeça, Pato matou Yuri, mas que cavadinha do Jackson Samurai, ele não fez, mas olha, uma pintura de gol, vamos dizer assim. Com o Pedrinho, pé de bola no fundo de quadra, lá o Ronaldo entregou para o gol! William Queixo! Tenta aquele do lado ali, bem, quem sabe? É verdade, tudo bem, valeu, tá valendo agora. Gol da equipe do Lagoa! Equipe do Lagoa desconta lá com o jogador Michael Christian. Agora defendeu o Vini, jogou contra o patrimônio, vai chegando a equipe do Passo Fundo Futsal ali com o Coito na cobertura da jogada, está o Silva. Silva toca a bola pela linha de lado, vai chegar no gol do Cardoso. Gol! Nós tivemos esse exemplo aí, não é? E consequentemente que sirva para o aproveitamento de motivação, você. né? Missão e motivação. Isso aí, motivação. Que sirva de motivação. Nós conversávamos sobre a probabilidade de fazer uma promoção, mas vocês estão ainda naquele compasso de espera, né? Para atrair um público maior, não é, Sheik? Amanhã vai se anunciar a promoção e quarta-feira abre a venda de ingressos, tá? O André, tenho certeza que com a competência dele está preparando grandes coisas, inclusive ontem, após o jogo, que ele ficou sabendo da notícia, ele já estava acompanhando o jogo outro, né? Ele já lançou uma campanha aí de mobilização total no Instagram do clube, nos grupos dos conselheiros, sócios. Então, a mobilização tem que ser de todo mundo e tenho certeza que nós vamos fazer grandes coisas. Sheik e Jorge Lucas, que nos bastidores se ganha jogo também. Com certeza. Como é que está funcionando o trabalho de bastidores do Passo Fundo, digo melhor? Olha, estamos procurando fazer o melhor com o que temos. Com o que temos. Não, isso. Tudo bem. Mas essa é a frase. Quando eu falo bastidores, já começa lá pelo trio de arbitragem que virá para esse jogo. Isso é fundamental, hein? Fazer uma pressão que nem nós fizemos nos anos passados. É isso aí. Vocês já chegaram até a Federação Gaúcha de Futebol ou não? Ainda não. Vai ser... Viu, Jorge? Mas quando você vê, amanhã já está escalada feita, né? Já foram enviados em outros jogos, né? Vocês já chegaram a pensar no árbitro pro jogo? Eu acho que o Volney estava... Eu vi que ele e o Bruno estavam conversando sobre isso ontem, já depois do jogo, né? A respeito disso. Pediu uma arbitragem especial, né? Pro confronto. Porque eu vi numa escala aí árbitro da FIFA apitando o jogo do União Frederiquense, né? Eu acho que provavelmente para esse jogo vai ser. Ano passado teve jogos também, né? Que o Daniel Bins ali apitou. De repente pode ser que seja o Daniel mesmo. Eu não sou dirigente de futebol, eu sou apenas um comentarista e tal, narrador e tal. Mas eu fiquei cabreiro quando o Passo Fundo jogou no sábado e o Glória jogou no domingo. Por que não todos os jogos decisivos na mesma rodada, no mesmo horário? É que normalmente isso é na última. Na última rodada, geralmente. Isso acontece. A última rodada. Sim, mas embatucou a coisa. Era na penúltima e na última. Mas é uma diferença 7 ou 6 dias que não... Isso pro atleta não vai... Por isso que eu digo, futebol se ganha também nos bastidores. É isso aí. Isso é o pensamento que vocês devem ter também, né? Isso aí, com certeza. Estamos pensando em tudo. Pode ter certeza disso. O treinador Bruno Coutinho conversa muito com você, é lógico, como diretor de futebol e tal.
vocês trocam ideias. Já pensou o que vai fazer para o jogo do próximo domingo? Se vai abrir atacando, se vai ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado para não ser surpreendido pelo adversário? A gente precisa... O que vocês conversaram até agora? Isso. O Bruno ontem já estava analisando bem, né, o time do Glória, e também a gente quer esse último jogo do Glória, porque é o mais recente para poder ver realmente cada função, cada movimentação, bola parada, tudo isso que tem que ser feito, entendeu, Jorge? Porque nós jogamos contra o Glória lá na primeira rodada. Então o Glória mudou muito, como o Passo Fundo também mudou muito. Então, né, buscamos imagens, buscamos tudo, vai ser feita essa análise. Em cima disso, nós vamos montar uma estratégia. Nós não temos o Gabriel, né? O lateral esquerdo, e também não temos o Itaqui. Infelizmente, para esse jogo... Dois grandes desfalques, né? O lado esquerdo vai ficar um pouco mais fraco. Mas em compensação, vocês têm o Robalo em grande forma. O Robalo é uma... Tá de aniversário em todos os jogos o Robalo, hein? É verdade. O Robalo, espetacular. O Robalo, eu joguei com o Robalo no América de Natal. Ele era o nosso goleiro lá, 2015 ou 16, se não me engano, e... É o nosso jogador de destaque, 8 anos, dizer. né? É um baita goleiro, goleiro. Mas realmente ele dá uma tranquilidade. É um baita goleiro. Quem ele deve passa dar uma a confiança, tranquilidade, então, para o Robalo é a zaga, que não pode tomar aquele gol que sofreu contra o Tupi lá em Criciúma. Bola nas costas do zagueiro. Comunicação, Jorge. Pois é. Comunicação. Ali o lateral tem que comunicar o zagueiro. Olha a diagonal, tá passando, tá vendo. Se tu olhar o gol, tu vai ver, o lateral, ele tá vendo o cara fazer a diagonal. Quando o cara arma para fazer o lançamento aqui, ele já tá vendo o cara fazendo a diagonal. Ele tem que avisar, tem que comunicar. Isso é a leitura de jogo. Olha aí, ó. O lateral tá vendo o cara tá passando. Tem que conversar. Aí faltou conversa. Pois é. Mas isso é passado. Já foi. Que não se repita, Sheik, né? Não, domingo é 0. Domingo é 0. Muito bem. A gente já sabe o que não pode fazer, né? Que não pode errar e tal, que é um jogo que temos que ter uma certeza de 100%, né? O erro é fatal, não é? O erro é fatal. Então, nós fizemos uma análise aí, e lembrando que na outra chave, na chave do Santa Cruz, o Santa Cruz está classificado, Bagé, Lajeadense, Pelotas lutam para as próximas vagas, né? É isso aí. Bagé, Lajeadense, Pelotas e tal. E, indiscutivelmente, o Passo Fundo passando, vai ter o Santa Cruz. Primeiro jogo será aqui no Vermelhão da Serra, já vamos projetar, não é? Porque eu acredito no Passo Fundo. Vocês também, não é? Com certeza. Muito. Acreditamos muito. Como também acredito... Vamos focar primeiro nesse jogo. Como acredito também que o Gaúcho... Olha Maritito, olha Wanderson, olha jogadores do Gaúcho, vamos trazer o resultado positivo. Vamos jogar por um empate? Tudo bem, mas vamos beliscar uma vitória lá em Frederico Westphalen, porque a classificação é fundamental. Com certeza. Muito bem. A dupla Grenal sucumbiu neste final de semana, não deu, profundamente lamentável, não é? Apesar do Grêmio ter jogado muito bem, né? Foi superior 70, quase 80 minutos da partida todas, mas futebol é... Bola na rede. Converte, O né? fato de superioridade está no placar. É isso aí. Tá? Eu tenho comigo isso, superioridade no placar. O Internacional foi apático no primeiro tempo, O Inter jogou muito. Desenvolveu um pouco mais na fase complementar, mas também não convenceu. E o craque jogou ontem, seu Jorge? O Valência? Quando você me faz essa pergunta, eu digo, o time do Internacional simplesmente não jogou e o Valência não estreou. Por quê? Mano Menezes não jogou o Valência na função dele. Ele tem que jogar como pivô. Já começou... Os torcedores do Inter estão reclamando bastante do Mano. Pois é, não jogou como pivô. O Mano, ele foi um pouco meu treinador no Grêmio, né? Ele adora inventar umas coisas, né? Se o cara rende de... Se a melhor posição, o cara foi contratado para ser o 9, para vir para fazer gol, aí o cara vai e coloca o cara aberto. E insiste com o Luiz Adriano. Tem umas coisas que eu não entendo. Ele colocou, como diz meu amigo Miri, botou o craque marcar a lateral, é verdade isso? É isso aí. Bom, eu estou falando com agora os torcedores de Grêmio e Grêmio, não é? Deu para sentir que vocês são gremistas, não é? Não viram a estreia do Valência, mas o Valência... Não, mas eu assisti o jogo. Pelo que eu vi nos jogos da Copa... Eu estava assistindo Glória. É um craque indiscutível. Não, ele né? joga muita bola. Mas, ó, Jorge, todo jogador que vem de fora, eu passei por isso também. Eu fiquei 6 anos, quase 7 na Espanha direto, né?
Então tu precisa um tempo para readaptar, entendeu? Isso aí é precisa normal, adaptar enfim, tudo, o treinamento, a maneira de jogar, a intensidade, viagens, né? Então tem que dar um tempo pro cara. O cara vai render, o cara vai... Difícil é o jogador que chega como o Soares. Ele vem de um período de férias e já faz a sua estreia. Né? Então o Soares vem e... Assim, muito difícil. Mas o Soares é muito acima da média. Ele é muito... O Soares ontem, tu percebe ele jogar, tudo ele faz certo. É incrível, tudo ele faz certo. Ele dá o toque de primeira. Dolorido e o cara... Ele segura a bola quando tem que segurar. É um jogador de outra gama. Tudo bem. Nosso tempo está esgotado, meu caro Jorge Lucas. Meu caro Sheik, muito obrigado a vocês. Sucesso neste final de semana. Obrigado. Eu gostaria só de chamar o nosso torcedor. Tá? Que compareça no estádio, que nos ajude, né? A gente queria lá umas 4, 5 mil pessoas, né? Isso aí. Para realmente fazer um caldeirão e a gente buscar essa mobilização para nossa cidade. Muito bem. Jorge Lucas e Sheik participaram do programa de hoje. Sucesso para Gaúcho, sucesso para o Passo Fundo neste final de semana e que venha a classificação. Obrigado, amigos. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.